É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. Vivemos em cidades que não param de se cobrir. Camadas de tinta, de publicidade, de betão, fachadas reabilitadas que expulsam a memória de quem lá viveu. As ruas de Lisboa, do Rio de Janeiro, de Hong Kong ou do Cairo são palácios de acumulação. Num mundo obcecado em adicionar conteúdo ao ruído, o meu convidado faz exatamente o contrário. Subtrai, escava, destrói para revelar. Alexandre Farto, que o mundo conhece como Vils, começou a pintar grafites aos 12 anos no Seixal, num Portugal que ainda digeria as transformações do pós-25 de Abril e da integração europeia. Trocou o spray pelo martelo pneumático, os ácidos e os explosivos. Passou pelo curso de fotografia por Belas Artes em Londres. Desde então, os seus rostos escavados nas paredes aparecem em mais de 60 países. Das favelas do Rio de Janeiro às pirâmides de Gizé, dos bairros municipais de Lisboa aos museus de Bruxelas, Munique ou Seul. Mas o trabalho de Vils não se esgota numa técnica tão peculiar como espetacular. Quando esculpe o rosto de um morador despejado de uma favela carioca na parede da casa que lhe vão demolir, está a fazer uma escolha política. É de que os ícones de uma cidade não têm de ser os heróis dos livros de história, mas as pessoas comuns que a habitam. Quando traz para dentro do MAT, em Belém, uma exposição com artistas dos bairros sociais e das periferias de Lisboa, está a fazer uma pergunta incómoda. De quem é, afinal, o espaço público? Quem decide o que merece estar no museu? Mas também está a entrar nas instituições, aceitando as suas regras. E no mercado, que compra e vende a subversão. Nesta hora, vamos falar de paredes, muros e do que eles escondem. De cidades que se parecem cada vez mais umas com as outras e de comunidades que resistem. De arte que nasce para morrer e de uma estranha forma de eternidade que nenhum algoritmo consegue replicar. De turismo que transforma os bairros em cenários e de pessoas que se recusam a ser figuras decorativas da sua própria história. E de um artista de rua que acabou a fazer a mais institucional das obras, o retrato oficial do Presidente da República. Alexandre Farto, Vils, é o meu convidado. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. Muito obrigado, Alexandre, por teres aceitado. Eu não sei se devo tratar por Alexandre ou por Vils. Alexandre, Alex. Obrigado por teres aceitado o meu convite. Cresceste no Seixal, um subúrbio industrial de Lisboa, entre o pós-revolução e a entrada na CEE. Aos 12 anos começaste a fazer grafite. Uhum. Como é que aquele contexto industrial, urbano e político te levou a deixar uma marca nas paredes até aí cheias de murais partidários e políticos? Também tinham morais partidários. Tinham, naquela zona havia. Havia bastante. Bem, primeiro, obrigado. Deixa-me dar uma palavra de admiração também, porque sigo o teu percurso e o teu trabalho há muito tempo e é um prazer poder estar aqui a poder trocar umas palavras contigo também. Obrigado. E sim, foi crescer num contexto de transformação. Ou seja, era na franja limite da grande Lisboa, vamos dizer assim, em que me lembro em criança que ainda as estradas ainda não sequer eram de Alcatrão, era estrada de terra batida ainda, e era um bocado o reflexo aí muito do boom da Portugal entrar na União Europeia e do pós-25 de Abril, que os meus pais vieram do Alentejo profundo de Marvão, Com muita gente da Margem Sul.
também do Norte, do Minho, mas maioritariamente havia muito do Alentejo e também de Cabo Verde e de muitos outros sítios, porque era a zona mais affordable que havia na Grande Lisboa. E crescer nesse contexto não havia muito, ainda havia aquela coisa, não quero estar a romantizar, mas ainda havia alguma coisa de brincar na rua, de andar sempre de um lado para o outro, havia pouco trânsito e pouco betão ainda. E lembro-me de crescer a ver essa transformação, essa coisa do betão a chegar, da infraestrutura a chegar, o comboio da Ponta Fertagos, quando começou a ligar essa margem à outra, já em 90s, mas lembro-me disso estar a passar à frente dos olhos e de ficar muito fascinado quando andava no carro com o meu pai e com a minha mãe, e de ver ainda alguns restícios desses morais que existiam naquela zona. Toda aquela zona, fala industrial, mas já estava numa fase pós-industrial do Rust Belt de Lisboa, de alguma forma, porque era conviver com a Siderurgia Nacional no Seixal. Sim, porque houve um processo de desindustrialização que afetou bastante toda a margem sul, toda a Península de Setúbal. Que deixou de serem pontos centrais para serem cidades de dormitórios que serviam Lisboa, basicamente. E essa relação com Lisboa era muito mais forte. E tu começas a fazer os grafites aos 11, certo? 12 anos, 12 anos, uma coisa da juventude, na escola. Com amigos? Amigos, escola, não, na primária, já na básica, e era uma coisa mais de sei lá, de rebeldia / encontrar uma coisa para fazer, para não ser... para não fazer coisas piores, e depois juntarmos todos, e aquilo de alguma forma era a nossa própria escola de uns desafiarem-se aos outros, a quem é que pintava mais, era uma coisa muito a ver com o nome, não é muito diferente do mundo da arte contemporânea, porque funciona da mesma maneira. Há uma curiosidade, não tinha essa pergunta Sim. aqui, mas eu tenho de confessar, gosto bastante de grafite e tenho uma grande embirração por tags. Porque tenho sempre aquela sensação que é, desculpem a expressão que eu vou utilizar, É de propósito, isso é de propósito. A mijinha ou seja, a diferença entre querer dizer alguma coisa ou só querer dizer eu estive aqui. Não tens esse, não compartilhas esse meu sentimento, imagino. Compartilho, e acho que essa é a mesma intenção, e não, mas acho que há mais profundidade do que isso. Ou seja, não deixa de ser um processo de afirmação de miúdos que estão a começar a pintar, e que muitas vezes o facto de não terem um sítio para pintar em que não têm que fugir, esse é se calhar o caminho mais fácil para conseguirem ter a sua contribuição, que não é muito produtiva para a sociedade, mas não deixa de ser um jogo que é jogado na cidade por uma série de pessoas que guardam o dinheiro do lanche para comprarem latas para andarem a sujar as paredes dos outros. Mas ao mesmo tempo Mas o meu problema não é sujar, não sei se percebeste. Tem a diferença entre o grafite e e a mera assinatura, não há diferença. É todo o mundo, ou seja, se olharmos para uma assinatura... Eu estou a tirar-me para fora de pé, não é um assunto que eu tenho. Não, tudo bem, mas é tal como... Eu faço uma comparação sempre aí que é muito... Pronto, pode ser contestada, mas tem a ver muito com o mundo da arte contemporânea. Também existe uma série de artistas e muitas interpretações, e o trabalho, quando é muito conceptual, também não é aceito por todos, nem sequer é entendido por todos. Tudo bem que está no espaço privado, natural, muitas vezes, mas não deixa de ser um trabalho que vive de códigos que precisas ter os estudos para os entender e os teus pares conseguirem entender essa linguagem e o valor que esse artista tem. Isso vem mais tarde, não é? Mas dentro do grafite tem exatamente a mesma coisa. Ou seja, é um mundo também fechado, só que não temos espaço físico fechado para trabalhar. Sim. Estamos na cidade. E não é suposto. Não é suposto. E, eu uma vez entrevistei um grafiter que me dizia: os museus estão cheios de pessoas mortas, não estamos vivos. Sim, mas ao mesmo tempo, mas isso se calhar tem a ver com uma luta que faz sentido se calhar para uma geração mas que não se quer aceitar ou seja, que tem uma aversão à instituição, mas isso não quer dizer que as novas gerações não queiram estar presentes nessas instituições. Foste estudar fotografia em Londres. O que é que Londres e a formação académica mudaram no teu trabalho? Deste um grande salto. Mas já como é que isto aconteceu, não é? Sim. Como é que de repente não eras propriamente não sei, mas acho que não eras propriamente uma pessoa com meios para tomar essa decisão. Se calhar tinhas, não sei, estou enganado. Os meus pais são de classe média, foram eles que pagaram. Não foram eles que pagaram. Ajudaram algumas no básico, mas no que pediam, mas pronto. Mas basicamente fiz o 12º ano na José Afonso, no Seixal.
Pintava, como te disse, pintava muito na rua, ilegalmente, tive alguns problemas. Nessa altura estava muito focado nas letras e era o jogo urbano com os meus pares. E Tiveste problemas, imagino, com a polícia, não é? Sim, várias vezes. E pronto, mas cheguei a um ponto então que eu pintava e aquilo pedia mais. E também, dada o meu percurso, o meu pai esteve muito ligado também ao UDP e sempre tive essa coisa muito presente em casa, e a consciência política foi uma parte integrante, e comecei a trabalhar também, fiz uma série de projetos de associativismo com os solares na Rentela, em que fizemos uma série de projetos com uma associação chamada Capaz na altura, em que tivemos para conseguir fazer esse projeto maior, mas percebi também que o associativismo muitas vezes, quando tentava mudar as coisas a fundo, era limitado o apoio que se conseguia ter, e daí ter ficado um bocado frustrado com isso. Acabei o 12º de Artes, fiquei 1 ano ou 2 a trabalhar e a estudar um bocadito fora da escola, e depois apliquei-me para a Universidade de Londres, St. Martins, que me aceitaram pelo portfólio, não pelas notas, porque a minha média não era muito boa para entrar em Belas Artes aqui em Portugal. E fui para lá, pronto, e fui trabalhar. E o que é que essa formação mudou no teu trabalho? Primeiro, o acesso da infraestrutura. A escola tinha muitas técnicas. Eu aprendi serigrafia, fotografia, gravura, e depois o facto de eu não falar muito bem inglês na altura e não perceber quase nada das aulas fez com que eu ficasse muito tempo na workshop, porque eles permitiam-te ficar em trabalho contínuo na escola. E estando numa cidade nova, num sítio eu nunca tinha vivido fora, o máximo que tinha ido era a Badejo aos caramelos com o meu pai e com os meus avós, e basicamente foquei-me muito, e a escola tinha condições e liberdade para poder criar. Depois o meu inglês foi ficando melhor, e pá, e no segundo ano, terceiro ano, as coisas começaram a acontecer, e depois eventualmente tive um convite por parte do Banksy na altura, e da equipa, para fazer um projeto. Vamos falar do Banksy. Sim, ok. Mas que eu continuo. Sim. Mas ele convidou-me para fazer essa exposição no Cannes Festival, que era um túnel por baixo do Waterloo Train Station, que convidou artistas de todo o mundo, e a minha peça acabou ao lado dele, e a coisa se fez capa do Times. Houve aí então, no meio alguma sorte? boom. Achas que sim? Acho que sorte há muito trabalho também, com certeza. Há muito trabalho, e essa questão da sorte é super interessante, porque é uma coisa que eu acho que era importante falarmos também, porque a sorte vem de muito trabalho também, e vem também de muitas coisas que me permitiram chegar a essa sorte, e entre elas as 2 professoras que eu tinha na minha escola pública, no José Afonso, que eu disse que estudei, a maternidade onde a minha mãe teve, as condições que de alguma forma a infraestrutura do Estado, que é tanto Estado social. Sim, que é tão atacado, e parte desta razão de ter aceito esta entrevista também era para falar um bocadinho sobre isso, da falta também de humildade que há em dizermos que é uma sorte, ou que é muito trabalho e é só trabalho. Sim, porque a maior parte das pessoas, quando chegam a um determinado nível, atribuem-se a si próprios. Exatamente, tudo isso. exatamente. E muitas vezes devemos também, não é que não tenha sido só isso, não foi só isso, também há a iniciativa, há as vicissitudes da vida, mesmo as coisas más que me aconteceram na vida foram aquilo que muitas vezes me projetaram para a frente, como todos nós aprendemos com essas coisas, mas acima de tudo haver o básico e essencial, providenciado muitas vezes pelo Estado, que se diz muitas vezes que falha, e falha, pode ser sempre melhor, mas proporciona e muitas vezes abre-nos portas, e acho que é importante, principalmente nestes tempos em que vivemos, valorizar isso também. Já agora tu falaste do Banksy, eu vou falar do Banksy mais à frente por outro assunto, mas incomoda até agora de revelarem quem é a identidade do Banksy. Achas eu acho que faz algum sentido? Se o que eu posso adicionar a isso é que não sei se revelaram. Não sabes? Ainda bem. Ora, espero que não tenham conseguido. Não, por acaso não. E também incomoda-me, sim. Acho que... Não percebo sequer qual é o sentido, para quê? Hoje expões nas pirâmides de Gizé, no MAT, ou em museus em Bruxelas, em Seul, como disse na introdução. Tens exposições em museus, edições numeradas, um percurso institucional cada vez mais sólido. Entraste no mercado da arte e nos circuitos dos museus. Sentes que foste absorvido? Sim. E isso é bom. É? Sim, porque permitiu-me trazer não só eu posso ser absorvido e vou ficar com o meu ego ferido por uma série de pessoas, porque vão achar que me vendi e que aquelas coisas todas e tudo bem, eu também. Ao mesmo tempo conseguimos
a fazer uma exposição no mato em que trouxemos artistas de onde trouxemos, que nunca iriam conseguir ter aquele espaço Vamos falar se disso não também à frente, conseguíssemos sim. abrir essa porta. Não só eu, como a Carla Cardoso e o Brito, que tu conheces também, O António, que é um sim. amigo em comum. Esses artistas sempre tiveram valor e não era necessário eu ter feito isso para eles estarem ali. Por eles próprios já devem ter esse valor. Não estou a ser paternalista em relação a isso. Estou simplesmente a tentar abrir portas para que espaço haja. Sentes que podes Para ser, que o facto de teres institucionalizado pode fazer-te um facilitador, no bom sentido do término, ou no mau. Muitas vezes, ou seja, a minha aversão e a minha veia de tentar ser o máximo justo, não é justo que eu quero dizer, como é que eu ia dizer? Honesto com os meus princípios políticos e sociais, passa por um sentimento coletivista e não individualista, no sentido em que eu me posso dizer que não me vendi. E isso é uma coisa um pouco aburguesada da minha parte, porque acho que isso implica que estamos a abdicar da oportunidade a outras pessoas que podemos dar em nome do nosso ego. E isso, de alguma forma, limita muito o pensamento coletivo que nós devemos ter enquanto sociedade. Deixa-me um bocadinho à volta. Tem alguma coisa a ver com este tema? O grafite é muitas vezes tratado como vandalismo. Os murais políticos quase desapareceram. Os cartazes que eram colados nas paredes também. Há alguns agora de concertos ainda, mas da política desapareceram todos. E agora até os outdoors políticos são bastante odiados. Eu ouço muita gente falar muito mal dos cartazes políticos. Curiosamente, os painéis publicitários, os neons, os ecrãs comerciais ainda são vistos como sinal de prosperidade. Como em tudo, há uma mercantilização do espaço público em detrimento da democracia e da apropriação popular do espaço. Há formas de fugir a isto. Ou seja, se tu sentes, eu sinto, que há uma espécie de funil que nos encaminha a todos não para uma economia de mercado, onde vivemos, mas para uma sociedade de mercado. E que se isso se aplica também ao teu trabalho. Eu quero que faças isso. Sim, pronto, agora vamos se calhar focar no trabalho, porque o trabalho fala exatamente sobre isso e sobre, para já, o direito de participar no espaço público está consagrado no pós-25 de Abril. O ato de pintar no espaço público é uma coisa que está protegida ainda no direito do espaço público. Mas, independentemente disso, o trabalho fala muito sobre isso. Ou seja, eu comecei a pintar, pintava sempre muito na rua e cheguei àquele ponto em que o que é que eu estou a fazer, porque é que eu estou a fazer tudo isto? Comecei a me lembrar de todas as coisas que eu me lembrei desde o início, que apareciam nas camadas, nas ruas da cidade, e houve um dia que eu cheguei à ideia de porque é que eu vou estar a acumular estas camadas, eu não vou a uma parede e pinto tudo branco e começo a escavar e a pintar com as camadas que estão por dentro dessa própria parede. E ao fazer isso eu estou a descascar a memória caótica. Tu fizeste isso antes de ir para Londres? A ou primeira vez, sim. Começaste a fazer antes de Londres? Comecei a fazer. Nós ainda já vamos pesquisa. aprofundar essa tua técnica. Okay. A minha pergunta é, sim, se tu sentes que há uma mercantilização do próprio espaço público. Quando eu digo mercantilização, significa que só há espaço para o comércio. Sim. Mas porquê? Só há espaço para o comércio no espaço público. Sim, e cada vez mais. Isso é um reflexo de uma sociedade que cada vez tem menos memória. No sentido em que a quantidade de estímulo e de informação que temos no espaço público é cada vez mais, ao ponto em que ela não dá espaço para a expressão individual num contexto de espaço público. O espaço público sempre foi o sítio onde as pessoas se encontraram para discutir ideias, para falarem, para comunicar ideias, e a intervenção no espaço público por coletivos ou indivíduos foi sempre uma maneira das pessoas se comunicarem entre elas. Quando passamos para os tempos de hoje, em que toda a informação que gerimos, não só da parede, mas também do ecrã, toda a nossa capacidade de absorver toda essa informação é cada vez menos, e cada vez caminhamos mais para um sítio acetinado, cinzento de um lado ao outro, em que as únicas coisas de cor que temos numa cidade são ecrãs que nos vendem coisas. E isso passa a ser a última arma do próprio sistema de conseguir tornar-se cada vez mais eficiente e cada vez ir-nos mais ao bolso de alguma forma. Deixa-me perguntar, eu disse que iríamos ao Bansky, tu deves conhecer esta história, não sei se conhece, há uns anos, uma das obras mais relevantes de Bansky, Slave Labor, foi tirada da parede de Londres e reapareceu em Miami, com uma conhecida leiloeira a pedir mais de $500 mil por ela. O proprietário do edifício considerou que aquilo era dele.
A população acabou por conseguir recuperar a obra, a questão ficou resolvida. Há aqui a questão entre o que é público e o que é privado, mas não é isso que me interessa aqui. Este episódio mostrou que o capitalismo tem a capacidade de mercantilizar, integrar e, por isso, neutralizar todas as formas de subversão. Há espaço para a subversão, e aqui apelo, se quiseres pegar nesta história e se te interessar, tudo bem, mas eu apelo também à tua experiência, se há espaço para a subversão quando se atinge um determinado valor de mercado que tu já tens. O Bansky mostrou que ainda há. Claro. Não. Ele mostrou que ainda há e essa é a parte inteligente do capitalismo. Foi sempre conseguir... Consegue vender até a revolução. Temos os Estados Unidos, todo o movimento dos anos 60, 70, a nossa própria revolução, o capitalismo... Há uma merchandising do que o Che Guevara, de coisas do Che Guevara. Sim, e basta irmos ao Avante para perceber isso mesmo quando saímos nas feiras, o que é que estão a vender. Pronto, mas isso não quer dizer que os ideais, porque aí entramos numa coisa fulcral que eu acho que está a criar uma grande fricção nos tempos em que vivemos, que tem a ver com encontrar as incongruências de uma pessoa que pensa de pensamento de esquerda e de repente o facto dela vender uma t-shirt do Che Guevara ou comprar uma t-shirt do Che Guevara ou ter um iPhone, ou seja do que for, de repente desvirtua de ter ideais e ter um posicionamento político. Há pouco tempo estive envolvido numa polémica por ter levado um computador da Apple para o estúdio. Não sabia. Pronto. Mas isso é um... Envolveram-me, eu não me envolvi nela. Sim, claro. Mas isso é o clássico do pensamento reacionário, de conseguirem pegar nesses elementos e de repente desacreditar todo um lado, e isso acontece em todos os aspectos da vida. Mas não... A questão aqui também é, de facto, quando olhamos para o Bansky, o Bansky tem um valor de mercado brutal. E eu acho que tem tanto mais valor de mercado quanto mais o nega. Sem dúvida. Porque e é isso mais acessível. Óbvio. E o mais da raridade. E o mais incorrompível. Quanto mais incorrompível é, mais o valor da corrupção sobe. Não é? Claro, mas aqui a grande questão é o que é que se faz com essa atenção. O capitalismo, eu não controlo o mercado, o Bansky não controla o mercado, não controla o número de pessoas querem ir a um leilão e estão a bidar por quanto é que a peça vai valer. Isso tem a ver com a lei de mercado. E o capitalismo sempre viveu de haver mais do que uma pessoa que quer comprar uma obra dele e quanto é que elas estão dispostas a pagar. Mas podes ser corrompido? Eu acho que todos somos corrompidos. O sistema em que vivemos, a partir do momento em que temos que ir ao supermercado comprar no final do mês e compramos Colgates e... Não quero falar de marcas, mas compramos o básico. Não sei se há uma regra no podcast que impeça de dizer marcas. O básico elementar de vivermos, respirarmos. Eu compro mais respirar ainda não. Pasta medicinal Couto. Ok. Não, multinacionais não. Pronto, mas não deixa Estou obrigado. Tá bem. Não deixa de ser parte de... Estamos a... Sim, eu sei que sim. Mas pronto, a cena é que o capitalismo não te permite ter uma alternativa ao sistema em que tu vives, porque simplesmente estás numa infraestrutura que toda ela é de capital. Pronto. Dizes que o grafite te ensinou a ler a cidade, mas a certa altura percebeste, e agora vamos falar daquilo que tu estavas há bocado a tentar falar, e eu te interrompi, sim. Percebeste que fazias o mesmo que a publicidade ou a propaganda, cobrias o que já lá estava. Escolheste esculpir, escavar, destruir. Chamas a isso destruição criativa, que é uma expressão que vem da economia, de Schumpeter, com a ideia de que o progresso exige a destruição do que existia. Há uma razão filosófica ou até política para essa escolha que tu fizeste? Ou começaste a fazer e foste descobrindo a razão, como acontece muitas vezes no processo artístico? O bom e o mau de ter começado muito cedo é que a minha formação enquanto... estamos sempre a crescer, não é? Mas a minha formação enquanto indivíduo político e de pensamento foi crescendo, não é? E isso era muito e refletida e rebelde sem causa no início, com o grafite a ser uma das ferramentas que me permitiu dizer eu existo, eu estou aqui nesta cidade, como a mim e aos meus pares, quanto mais invisível nos queriam fazer. Esse pensamento foi evoluindo. E quando eu cheguei a este lado, foi um bocadinho refletir sobre todo este acumulado de camadas e o quão estas camadas cada vez são mais fugazes e descartáveis, e o quão a sociedade, ou seja, as paredes e a maneira como elas estão a ficar mais gordas, e cada vez este processo, desde os morais
à publicidade, à possibilidade de a câmara a pintar tudo de branco, o grafite a surgir, mais branco. Era quase como o reflexo da evolução dos tempos dos anos 80 e de arquivo. Não sei se é arqueologia. É arqueologia urbana, sim, de alguma sim, forma. sim. Isso, e olhar para aquilo e toda a gente adicionava. Toda a gente ia pintar, íamos pintar todos e estávamos a adicionar. E houve um dia que me surgiu: porque é que estamos a adicionar? Porque é que não vamos à parede e retiramos e pintamos com as camadas de histórias que estão por trás? E ao chegar a esse processo, e era nesse processo que encontrei a mensagem do trabalho no início, estavas a trazer ao de cima todas estas camadas que ninguém ligou nenhuma na altura. E tu, quando cortas um billboard na rua que tem esta grossura de 10 anos, tu encontras uma publicidade de há 10 ou 20 anos atrás. Ou, por exemplo, em Moscovo, por exemplo, havia sempre, quando fiz um projeto, havia sempre uma camada que eu chegava que era verde água e era dura, e eu não percebia. E te perguntei às pessoas, e tentei perceber também um arqueólogo nesse projeto, em que eu chegava a essa camada e depois percebi que aquela camada foi pintada nos anos 60, na altura Brezhnev, se não me engano, na altura em que estavam a corrida na Guerra Fria, com um grande gasto no equipe, toda a parte militar, e o verde de tropa era muito utilizado e foi massificado pela União Soviética na altura. E para a pintura dos edifícios todos públicos, diluíram a tinta com branco e pintaram-nos todos com aquele tom. E eu chegava a certa camada, que é aquela camada que estava à superfície, estávamos 2010 para aí, mas eu chegava àquele ponto em que chegava àquela cor, estava nos anos 60. E isso fez-me pensar muito sobre o quão muitas vezes pensamos que a história parece-nos tão distante, mas numa parede está só ali a 1 centímetro ou 2. E a nossa memória e o que nós processamos enquanto vida muitas vezes não consegue ter essa percepção que a história repete-se ela própria, que nós, basta uma pequena crise, de repente estamos a falar como falávamos nos anos 50 ou 40. Ou pior ainda, ou nos 30. E o trabalho é um bocadinho isso, é quase uma metáfora de conseguir trazer ao de cima essas camadas de história, fazer-nos parar e pensar, porque este ritmo cada vez está mais acelerado. E se formos pensar, esse espaço público, que foi onde eu comecei a trabalhar e que neste momento tenho passado muito para a parte digital, tem muito a ver com com a nossa capacidade. O que é memória para nós? Qual é a nossa capacidade de reter memória com o ritmo que as coisas andam, com o aceleramento cada vez que existe mais no mundo. E depois, quando passamos isto tudo para um ecrã e para plataformas digitais onde falamos, em que aceitamos, no início da internet eram blogs que eram mais ou menos independentes, neste momento são plataformas digitais. Trabalhas com rostos de pessoas comuns. Dizes que as queres transformar em ícones. Ao contrário, os ícones costumam ser as pessoas, os notáveis. Não é? É uma escolha estética ou uma forma de dar visibilidade? Também usas objetos encontrados e reciclados. E interessa-te tudo o que a cidade descarta, e estou a falar das pessoas e dos objetos. O que te interessa, o teu material de trabalho, é o que a cidade vai descartando? É. E é o caos que ela vai acumulando, que nós nem sequer ligamos. E que inclui pessoas, lugares, infraestrutura e imagens gráficas. Ou seja, a matéria de onde eu trabalho tem a ver com tudo aquilo que a cidade põe de lado. E é nisso que eu acho, num pequeno gota no oceano, que posso tentar fazer alguma coisa. Tu fizeste uma coisa bastante interessante. Eu vi vídeos na realidade, bastante comoventes, pelo menos para mim. Em 2012, na véspera do Mundial de Futebol e dos Jogos Olímpicos, Morro da Providência, em Providência, exatamente, uma favela, penso que é a favela mais antiga do Rio de Janeiro. Primeira favela, o nome favela vem da Providência. Um terço dos habitantes foi desalojado para instalar uma coisa fundamental para a cidade, que era um teleférico. Estava a ser irónico esta parte. Tem que tenham sido construídas novas casas. Tu retrataste algumas dessas pessoas nas casas, penso que foi nas casas ao lado das demolidas. Não, foi nas demolidas. Fomos encontrar os moradores, fizemos uma entrevista, fizemos todo um vídeo, um documentário. Portanto, as próprias foram demolidas, as tuas. Já estavam demolidas. Ao caso portanto, nas casas que tinham sido demolidas, a tua arte é um ato de afirmação coletiva, mas no entanto não deixa de ser uma criação individual. Há arte coletiva, há sim. o teatro do oprimido, há projetos de arte que envolvem as próprias pessoas.
Este, no teu caso, é um projeto individual. E a minha pergunta é, como é que se processa essa comunicação entre ti, no teu ato individual artístico, com estas pessoas, para elas não serem elementos passivos do que tu estás a fazer? Depende muito do contexto. E normalmente é sempre feita uma escutação com uma associação local que trabalha o terreno e trabalha com as pessoas. E aqui neste caso foi a Casa Amarela, que é um projeto que tem feito muito trabalho no Morro da Providência há muitos anos, que passou todas estas fases do Mundial e pós-Mundial e Lula e Bolsonaro e enfim, e que sempre manteve-se como balastro e continua ativo, e nós continuamos a visitar e a fazer alguns projetos com eles. E quando convidaram-me para fazer um projeto, eu não sabia o que é que iria fazer, e quando cheguei lá eu deparei-me com essa situação em que estava a ver basicamente, estava quase estavam a destruir parte do morro, em que as pessoas basicamente eram tiradas, e normalmente o que as pessoas faziam, iam viver para a casa da família dentro da própria favela. Ou seja, o problema comprimiram-se ali. Comprimiram-se ainda mais. E basicamente fomos encontrar estes vazios no espaço, e voltámos a trazer o rosto dessa pessoa que toda a vida dela estava marcada naquelas camadas daquela parede, e cravámos-la de volta nesse espaço. Foi feita uma entrevista a cada um, foi feito um vídeo. Havia um grande conflito com a prefeitura, que é o Câmara Municipal no Brasil, em que estas pessoas não estavam a ser ouvidas, e basicamente tentou-se contar a história do lado dos moradores e da associação para que houvesse mais atenção sobre o assunto. Claro que tudo aquilo gera mais interesse, as pessoas vinham visitar e por aí fora, mas também trouxe voz de alguma forma para as pessoas e para a situação. Se poderia fazer isto. Posto um foco. Ou tentei dar o foco aqui, neste caso. Mas não fizemos só aí. Nós fizemos o 6 de Maio, na altura, e aí com o António... Cá. Para quem não seja da zona de Lisboa, não pode não saber onde é que é o 6 de Maio. Exatamente, 6 de Maio na Amadora, que também levou este processo todo, e que estava... E que foi um processo bem... complicado, em que puseram basicamente as pessoas na rua, sem alternativa mesmo na altura, e trabalhei com o Brito, que já trabalhava e conhecia muitos, e nós conhecíamos Brito é o António Brito Guterres. Sim, em que trabalhámos juntos e fizemos exatamente a mesma coisa, e tentar que as pessoas tivessem mais foco, e fez capa do público na altura. E daí, pronto, e daí dizer-te um bocadinho aquele que basicamente não é, ou seja, aqui é utilizar o trabalho, ou dar o trabalho como um meio para trazer a atenção para uma situação em concreto. Esse é um dos trabalhos que eu faço. Também tenho uma equipa que trabalha comigo. E que quanto mais visibilidade tens, mais consegues fazer isso. Mais, ou seja, quando eu estou a dizer quanto mais, ou seja, quanto mais. Assim, Na verdade é assim, porque há aqui a contradição que eu te apontei tem vantagens, que é quanto mais te institucionalizas, mais eficaz és nessa capacidade de apontar o foco quando intervens. Sem dúvida, e isso vem de uma lição de perceber que, como eu disse há pouco, o associativismo tem as suas limitações. Nós tínhamos a associação que tentava puxar os miúdos do bairro para estudarem. Quando aquilo começou a ter algum impacto, tínhamos o financiamento de escolhas, que é um programa, pronto, que deu muitos apoios às associações, mas assim que as coisas podem escalar e realmente mudar alguma coisa, normalmente essas coisas complicam-se. E o que eu percebi desde cedo foi: tenho que me estudar, capacitar, ter condições para eu me financiar a mim próprio nesses projetos e nessas ações, porque ninguém me paga por um projeto de 6 de Maio ou da Providência, ou uma parede que eu faço na rua. Há muito por iniciativa própria, ou estes projetos é iniciativa própria, e têm que ser financiados por algum lado. Por isso, essa institucionalização é também um meio para eu conseguir financiar essa prática e ter a equipa que tenho, que neste momento somos 25 pessoas, que estão todas a contrato e que trabalham com o meu ateliê. Os morais, e agora vamos falar daquilo que tu querias falar há pouco. Sim. Os morais são por natureza efêmeros. Mas vivemos num tempo em que os teus morais são filmados, mesmo que não se fosse por ti, seriam, não é? Filmados, arquivados e viralizam. A obra efêmera ganhou uma sombra digital que nunca desaparece. Nunca mais vai desaparecer. Sim. Fisicamente desaparece, mas sim. Sim, mas a sua sombra não desaparece. Tu próprio filmas, fotografas e fixas o processo. Sentes pressão para criar não só a obra, já vamos depois aos efeitos que isto tem, mas sentes pressão para criar não só a obra, mas também a sua apresentação digital? Isso mudou o teu processo de trabalho e o que tu fazes? Sabes que essa sombra fica? Sim. Que tu própria registras, não é? Eu acho muitas vezes que essa sombra é a própria obra.
Ou seja, porque aqui a questão... Portanto, tu já trabalhas a pensar também na sombra. da sombra. Mas isso depende do corpo de trabalho, porque isso é a mesma coisa que dizer, ele é um artista de rua, mas ninguém chama um artista que trabalha num ateliê, um artista de ateliê. Bem. Ok? E eu não faço só arte na rua. Pronto. E há muitos corpos de trabalho que eu vou fazendo, e esses trabalhos que já estão trabalhados no espaço público, em que interessa-me pôr o foco em que é preciso criar uma narrativa e uma história para dar uma atenção a uma comunidade que está com a intenção, ou a alguém em particular que queremos trabalhar, aí sim é importante. E como se conta essa história também, como é que se chega às pessoas, é o impacto da obra de que estás a criar. E depois há toda uma outra obra que é criada no meu ateliê, noutras técnicas, noutros sítios, mas não é só o trabalho que é feito para a sombra, há muito trabalho que é feito pelo trabalho em si, pela mensagem que tem, mas há muito trabalho que essa parte da sombra é a continuação dele, e ele só existe com essa sombra, de alguma forma. As redes sociais, e isso era aquilo por onde percebi que estavas a querer ir, Não, sim, as redes sociais são a nova rua e podem ser quando têm proprietários e algoritmos. Não, porque a rua não tem, quer dizer, o espaço público não deveria ter donos, não é? Pelo menos mesmo quando tem, nós podemos reclamá-la para nós. Exatamente. Mas é super interessante, porque o trabalho, eu acho que na raiz do trabalho, onde ele foi sempre beber, tem a ver com data. A forma mais arcaica de data que nós tivemos é a arqueologia, é quando conseguimos ver a estrata que temos no nosso solo e conseguimos ver os tempos em que vivemos. Os tempos mais recentes de uma cidade, onde conseguimos tirar essa história da cidade, não é no chão, é nas paredes dessa própria cidade. Quando a retiramos e quando dissecamos essas camadas e conseguimos perceber que em Portugal temos murais do 25 de Abril que ficaram esquecidos e queimados do sol e que estão ali presos neste acumulado de camadas e na evolução dos tempos em que vivemos, como em Moscovo conseguimos perceber que o impacto que teve uma política pública sobre a pintura no espaço público, como na China conseguimos encontrar gesso muito mais do que outra coisa, como na Colômbia os muros eram feitos com pelo de cavalo misturados com argila. E tudo isso dá-nos a fábrica e a víscera da cidade e daquilo que edificámos enquanto humanos. Quando esse espaço público foi sempre onde o ser humano se interagiu e encontrou, passa para os 80% do tempo que passamos agarrados a um ecrã e transferimos toda a nossa discussão e confronto e falar e interação entre humanos através de um ecrã, com a sua frieza e com a sua distância. Passámos em que esse espaço, esse town hall de discussão que existia entre todos nós, passou para um filtro em que no início com os blogs havia uma grande esperança que fosse a grande libertação. Eu tive um grande otimismo. Todos tivemos. Mas depressa entraram as forças de mercado em que de repente criaram-se plataformas onde nós interagimos e que coletam toda a nossa data. A um nível de sofisticação que nunca ia conseguir nessa parede, individual e manipulável de alguma forma. Pior do que isso, essas próprias plataformas onde nós operamos não obedecem sequer às regras que este país tem, que nenhum país tem, e que nós aceitámos isso de mão beijada, de alguma forma, em que esse espaço público de discussão passou para o espaço digital, que depois foi privatizado, e hoje em dia nem sequer é um feed que é organizado por temporal, é por um algoritmo que é curado a ti próprio. Ou seja, e o meu trabalho também foi à procura desses artefactos de data. Mas tu usas Uso também, o trabalho tem envolvido por aí e eu tenho estado a trabalhar muito sobre esse impacto, porque mas como? Os artefactos digitais, o que está por trás do algoritmo, o que está por trás dos ecrãs que nos passam pela frente, e perceber todas estas dinâmicas e as dinâmicas como são influenciadas por algoritmos que nem se nós sabemos, porque não são transparentes. E eu tenho trabalhado muito também com datasets, que é para chamar a atenção de tudo isso e da maneira como muita dessa data já nem sequer nós humanos conseguimos entendê-la como um computador, ou seja, nós já fomos ultrapassados pela máquina muitas vezes, porque toda essa construção que essas plataformas absorveram todos estes anos que nós utilizamos equivale a 200 vezes mais aquilo que o Estado português sabe sobre nós. Eu costumo dizer que as multinacionais correspondem ao poder da Stasi,
Mas a nível global a multiplicar por muito. Muito, mas muito mesmo. Mas houve caminhos diferentes. A China, e não estou a defender nenhum regime nem nenhuma posição. É mais fácil gerir quando se é uma ditadura. Não sei se é só ser uma ditadura. Eu lembro-me muito bem de ver uma pressão grande dos Estados Unidos a dizer que a Google e o Facebook não podiam operar na China em 2007, 2006 e que as leis de mercado e que os americanos podiam não podiam operar na China como a China podia operar no mercado livre. E há uns anos atrás vimos a mesma coisa, mas a China com o TikTok, a falar, porque sabem muito bem que quando se abre uma porta e a nossa soberania digital e de data é aberta e ela passa a ser a infraestrutura desse país, em paz, em tempos de paz está tudo bem, em tempos de guerra é altamente instrumentalizável e é possivelmente o maior Trojan Horse que qualquer país consegue ter. Se Portugal quiser de alguma forma tomar uma decisão com toda esta febre do armamento e das coisas como estamos a fazer, de comprar aviões à Suécia em vez de comprar aos Estados Unidos, muito rapidamente um algoritmo nos Estados Unidos consegue manipular a opinião pública em Portugal sem meter manada no terreno. E é esse. Temos visto isso, aliás, em eleições. Não é? Temos visto isso em eleições, temos não só visto do Estado americano, que não tem muito a ver com isso, com indivíduos privados que têm um poder brutal sobre a opinião pública do outro lado do mundo. A exposição Interferências, de que foste curador com o António Brito Guterres e a Carla Cardoso, de que já falaste aqui, levou artistas a bairros sociais e a periferias da área metropolitana de Lisboa para o epicentro do turismo e da gentrificação. Ao levar os artistas da Cova da Moura ou do Val da Amoreira ao mate, estás a reclamar território para eles. Mas sentiste que o visitante do mate, que se calhar nunca pôs os pés na Arrentela ou em Chelas, se aproximou de facto da vida destas pessoas? Acho que para já todos esses artistas eram mais que válidos, até mais do que eu, estarem nesses espaços. A definição de uma instituição e de um museu é conseguir refletir os tempos em que vivemos, a sociedade em que vivemos e não ser não cingir a um grupo específico de pessoas ou de artistas. Acho que deve ser o mais aberto possível. Depois, o que reflete daí é estes artistas têm um direito para além de ou seja, eles não são só desses espaços, eles têm o direito também a um imaginário e a um discurso e a preocupações que muitas vezes não transparecem porque não chegam ao mainstream de discussão. E quando se traz uma série de artistas que são portugueses e que têm origens familiares, não como do Minha, do Alentejo, mas alguns também, mas outros de outras partes do mundo, trazem umas preocupações que muitas vezes não estão na ordem do dia. E ao trazê-los, acho que sim. Acho que aproxima no sentido em que trazem novos olhares sobre a sociedade em que vivemos, sobre as tensões que se vivem na cidade, sobre se calhar as relações de privilégio que nós não sequer vemos como privilégio que todos temos no dia-a-dia porque não conhecemos outra realidade. E esta aproximação de públicos e de abrir estas instituições a artistas que vêm destes contextos é não só importante para eles, como é importante para a sociedade em geral, para conseguir estar em contacto com o outro lado. Há uma diferença entre um mural que nasce, agora voltando para os jornais e para a rua, há uma diferença entre um mural que nasce de uma relação com a comunidade e um mural que é encomendado para decorar um bairro e atrair turistas? Que temos vários, não é? Sim, temos vários. Lisboa e noutras cidades. Isso é uma grande questão, porque é um problema adjacente. De repente cresci a chamarem-nos vândalos e a não contribuir para uma cidade, para de repente. Agora és um agora vou ser provocador. E de repente és um decorador. Agora sou um decorador. Ou, a meio do caminho, era um especulador, até porque estava a dar. Era uma pergunta que tinha aqui para fazer. Como é que tu vives com essa ideia? Porque, segundo sei, os bairros onde. É um paradoxo. Sim. Por causa do teu sucesso e da tua visibilidade e, vamos utilizar a expressão até fama, os bairros onde há trabalhos teus parece que encarecem. Tens consciência que o teu próprio trabalho pode ser instrumentalizado para a gentrificação que criticas? Faz parte das contradições. Isso faz parte das contradições, mas é uma coisa super interessante, porque o Banksy tinha uma história super interessante. A maneira como ele nunca foi apanhado desde o início foi porque o advogado dele encontrou um loophole em termos jurídicos no Reino Unido, em que quando o acusavam de vandalismo e ter pintado ilegalmente numa parede,
O primeiro motivo que eles diziam é que havia uma depreciação do valor da casa. Okay. E o advogado encontrou um loophole a dizer não existe uma depreciação do valor da casa, a casa valorizou por causa da peça dele, por isso não é vandalismo e não é uma coisa ilegal, porque se nós que é um argumento um bocado chato para as coisas que o banco defende, não é? Exato. Sim, mas foi a maneira dele se safar daquela vez, só que depois aquilo abre uma porta do outro lado que ele não estava à espera. Pronto. Mas o advogado tinha que o safar porque ele também não queria dar a identidade e pronto. E sim, isso é um facto, isso acontece e a única coisa que eu posso estar é consciente sobre isso e fazer a peça o mais efêmera possível para que ela não aguente muitos anos depois e não seja possível cortá-la e tirá-la de lá também. Eu não sei, porque eu não sei se esta história que eu vou contar é verdadeira. Contaram, portanto Sim. não tenho, ponho aqui, sublinho aqui que pode não ser exatamente assim, mas contaram que alguns moradores da Avenida de Roma não queriam murais que foram postos na Avenida de Roma, também agora também tem uns murais Sim. Porque fazia que aquilo parecesse um bairro social. Porque os murais são feitos nos bairros sociais. Adoro esses conflitos. Que é engraçado, porque significa que estas marcas identitárias podem criar um estigma. Ou seja, está uma coisa ali do Bansky, quer dizer que isto é uma zona do Bansky, não, do Vils, quer dizer que isto provavelmente se calhar é uma zona periférica, pobre, se não pode ter o efeito exatamente oposto àquilo de que eu estava a falar. Eu acho que isso depende sempre do ponto de visão e da pessoa que está a ver, porque ao mesmo tempo que isso acontece, sou convidado para fazer projetos no Pompidou e não está propriamente numa zona barata de Paris. Agora, isso é muito ambivalente, isso tem a ver com as percepções das pessoas em si, mas o interessante disto é que ninguém fica indiferente. E de alguma forma, quando se trabalha no espaço público, seja ele um artista de street art, seja o Pedro Cabita Reis, seja a Joana Vasconcelos, seja a Graça Moraes, como está agora a fazer o mural, todos estes artistas percebem para já o valor de estar a trabalhar no espaço público, de aproximar as pessoas à criação artística e ao imaginário que ela permite numa cidade, e em segundo a valorização que tem desse espaço. Agora, utilizamos isso de uma forma positiva ou usamos isso para gentrificar uma zona? Aí está a grande questão. O artista espanhol Gonzalo Barondo, que usa técnicas parecidas com as tuas, aliás, chamou ao turismo de arte urbana de safari. Tours organizados que passam por bairros populares como se fossem reservas naturais, onde os moradores se tornam cenário em vez de produtores da sua própria história. Existe esse risco? Existe esse risco. E isso tem a ver com a maneira, mais uma vez, como se pensam esses projetos e se as pessoas desse próprio bairro ganham e são capacitados para conseguir ou têm a capacidade de extrair o valor que esses artistas também extraem do trabalho que fazem nesse local. Como é que isso se faz? Sejam as pessoas do próprio bairro a organizar os tours, sejam as lojas e os restaurantes que vão abrindo nesse bairro que ganhem com esse fluxo de pessoas e que esse trabalho seja também uma ponte de ligação entre esse bairro e o mundo cá fora. E que o mundo cá fora também desconstrua a ideia sobre esse bairro. Que aquilo sirva para perceber o bairro e para as pessoas. Exatamente. Há vários casos e há vários projetos em que isso correu muito bem, há outros projetos que não aconteceu bem porque ficou feito na rama. E um projeto, quando é feito num bairro, ou seja, ou quando, tem que haver uma relação muito intrínseca e próxima da comunidade ou das associações que trabalham nesse bairro constantemente. Nós, com o Festival Iminente, por exemplo, fazemos um trabalho de quase um ano, no qual fazemos um trabalho com várias associações de Lisboa, em que são feitas intervenções com a comunidade, na comunidade, com as pessoas e as associações, e depois levamos esses projetos também ao festival, para haver sempre esta relação muito intrínseca à realidade do festival e não ser uma coisa de safari, de chegarmos lá a fazer e ir embora. Diz-se que a arquitetura molda o comportamento, isto tem a ver com a relação com a comunidade, que um espaço bem desenhado muda a forma como as pessoas se relacionam. Acreditas que a arte urbana pode mudar a autoestima de um bairro ou estamos a pedir demasiado à arte? Eu acho que estamos a pedir demasiado à arte porque a política pública é aquilo que e o pensamento da cidade como um todo é aquilo que muda realmente a maneira como as pessoas vivem e como devem habitá-la. Acho que a arte é uma ferramenta que pode aproximar, também pode afastar, mas essencialmente pode partir barreiras, no sentido em que a política pública pode ter muitas capacidades e tem, mas muitas vezes
não tem o condão que a arte consegue ter de aproximar, partir barreiras e aproximar comunidades que de outra forma nunca se iriam encontrar. E é nessa latência que estávamos a falar do turismo, do pessoal interessado em artes, de um contexto que é desprovido de investimento público, de repente com um projeto consegue fazer estas pessoas encontrarem-se de outra forma nunca se iriam encontrar. E cada vez caminhamos para uma sociedade que está cada vez mais guetizada, no sentido em que não é só um bairro periférico que está guetizado, um bairro rico também está guetizado, um bairro turístico também está guetizado. Uma escola, quando temos filhos numa escola pública, não há gueto mais evidente do que um condomínio. É óbvio, talvez o como do gueto. É a epitomia. Tal como, por exemplo, a escola pública, em que tu tens uma criança, agora tive as miúdas e penso muito sobre isso. Vestes gêmeas, estás cansado? Um bocadinho. Está-me a cabeça um bocadinho. Não, estou ótimo. Mas cada vez vivemos mais num silo em que estamos no ecrã, estamos na nossa bolha, mas também no mundo físico estamos numa bolha. E do princípio, se eu tive que andar numa escola pública em que eu tive que confrontar com pessoas que vinham completamente de contextos diferentes, uns superiores a mim, uns inferiores a mim, fez-me lidar com o mundo real. Se estes silos que tu crias na sociedade cada vez ficam mais aprimorados e quando voltas a casa estás agarrado a um ecrã que te mete noutro silo, isto vai partir socialmente a certo ponto. Porque se não tens algo que te faz este crossover... uma coisa que se chama comunidade, não é? Exatamente. E a arte tem esse poder de agrupar, juntar, questionar, fazer pontos e de alguma forma criar um sentimento coletivo que, com todo este individualismo exacerbado que tem sido com o liberalismo e o modelo de desenvolvimento, não o liberalismo em si, mas o modelo de desenvolvimento vigente no mundo, cada vez nos mete mais em silos. E isso, para encontrar uma paz social ou uma linha que nos une, cada vez é mais difícil. E daí também o reflexo da polarização toda que temos na sociedade, que tem a ver com esta não compreensão do outro, que a arte e a cultura consegue, em algumas franjas, desmontar. Não faz tudo. Acho que a política pública não se pode deixar de não investir nisso, ou de investir nisso e achar que isso vai ser resolvido. Acho que tem muito mais a ver com o conjunto. Por isso não se pode pedir demasiada arte, é isso que eu queria dizer. No gabinete do Presidente da Câmara de Lisboa está uma obra tua, não sei se ainda lá está, mas imagino que esteja, acho que sim. Que representa a cidade com um rosto feminino. A cidade que retrataste há uns anos é a mesma que hoje vês quando caminhas pelo centro. Como é que vês a evolução de Lisboa? Que é uma cidade que conheces melhor. Bem, sim. Uma grande diferença, não é? Todos nós nos lembramos de Lisboa em 2007 e 2008, em agosto, vazia. Ia tudo de férias. Adorava ficar cá em agosto. Também eu. E muito se falava nessa altura que temos que inovar e Lisboa precisa se projetar. Nunca nós, enquanto pessoas que eu visitava, não habitava em Lisboa ainda, mas todos nós olhávamos para Lisboa como um potencial enorme. Isto vai ser. E tem. Está aprovado. E há muitos visionários, o Manuel Reis, há uma série de pessoas que trabalharam muito no terreno de Lisboa que sempre viram esse potencial e que a maior parte das pessoas não viam e queriam ir para o Algarve. Eu sempre fiquei espantadíssimo de Lisboa não ser o que é hoje. Exatamente. E pronto, e acho que fomos vítimas do próprio sucesso, de alguma forma, em que Lisboa foi aceito de uma forma completamente diferente, porque era quase como se estivesse debaixo de uma pedra. Mas isso é super interessante, porque eu vi exatamente a mesma coisa acontecer em Barcelona. Eu vi acontecer numa cidade onde vivi, que foi Praga. Exatamente. É muito antes ainda, quando lá vivi, no meados dos anos 90. Foi o boom. E foi o boom. Mas isso é super interessante, porque as pessoas parece que... E agora está mais acetinada e já está a perder... Pronto, há um bocadinho que está a perder o seu encanto. Pronto, mas é... Se virmos... Eu não acho que está a perder, eu acho que já perdeu. Mas eu sou um alfacinho lisboeta, muito desiludido. Pois, imagino. Mas se formos ver o boom turístico europeu de cidade, Paris foi uma Veneza, e depois tudo isso foi caminhando para mais para a periferia, Praga, e eventualmente pronto, e Barcelona era a meca do grafite em 2004. E eu fui pintar muitas vezes a Barcelona, ter com outros artistas, porque era a meca onde o pessoal se encontrava para pintar muito puto, e era o sítio, e a cidade de Barcelona tinha um encanto por causa disso. E depois houve um mayor que chegou, um presidente, que foi, previu tudo, acabou-se tudo, limpar tudo, a cidade cinzenta, e havia
turismo à volta daquela coisa do grafite, e de repente tudo isso foi mais para sul, estamos em Lisboa, e o boom e o crescimento que houve também, que acompanhou também todo este olhar diferente para Lisboa, não só isso, mas com a cultura, com a música e por aí fora, tinha a ver com esta liberdade que havia de utilização do espaço público e da riqueza que ele tinha. Coisa que agora está a perder também com toda... Mas é porque o turismo tende a massificar, tem que ser tudo digerível, não é? Facilmente digerível. E aqui... É como o fast food, não é? Claro, basicamente, não é? claro, mas aqui ainda foi mais acerbado com o problema todo que tu tinhas da habitação, que estava francamente muito abandonada, e depois também com a privatização da habitação, porque o Estado começou a desfazer-se de parte dela, não investiu em mais parte público, para a habitação pública, e basicamente privatizámos esses espaços, porque um investidor comprou, recuperou, mete a render. A perspectiva dele da cidade é outra, não é viver na cidade. Dizes que Lisboa, Xangai, Los Angeles ou o Cairo parecem cada vez mais umas com as outras. Eu sinto, eu que sempre fui um viajante, sinto muitas vezes que estou sempre no mesmo lugar, às vezes ou então estou numa caricatura daquele lugar que é aquele que é apresentado ao turista. Sim. Vês o teu trabalho como uma peça nessa luta contra a uniformização? Uma certa celebração da individualidade. Aliás, quando escavas nas paredes vais descobrir cidades o que elas têm único. Sentes que também é esse o teu trabalho? Como um arqueólogo, por assim dizer, descobrir a individualidade de cada cidade. É uma tentativa metafórica de o fazer. Mas, por exemplo, a exposição, a par quando foi a Interferências, fizemos a exposição Prisma, em que filma, parte do processo de trabalhar nas cidades tem muito a ver com a documentação da própria cidade, e eu punha sempre um setup de uma câmara de balística que filmava a 2000 frames por segundo. Sim. Aquelas coisas de slow motion quase desportivas, e pusemos uma lente anamórfica dos anos 70 que era usada para fotografar a arquitetura, punhamos na câmara e andávamos com o carro a abrir nas zonas centro, periferia, e captar um bocadinho a cidade. E ela filmava-te assim uma tira gigante da realidade do dia-a-dia, mas a 2000 frames por segundo, ou seja, um segundo torna-se em 2 minutos. E víamos basicamente um fresco dessa cidade nesse momento, que eu tento fazer exatamente aquilo que as cidades fazem, que é acelerar todo o desenvolvimento, todo o movimento, era parar o tempo de alguma forma e olhar para a beleza do dia-a-dia, daquilo que ainda resta, da unicidade dessa cidade. E só aí eu conseguia ver que estava num sítio diferente. Porque se estivesse em real time em muitos sítios, ele podia ser em Hong Kong, com o mesmo logo que tens hoje em dia em Lisboa ou em Los Angeles, e esse processo foi feito durante também a pandemia, em que nós juntámos esses ecrãs, essas 9 cidades, em que tu perdias num labirinto de uma cidade global, em que tudo estava em slow motion e tinhas este confronto de realidades. E nesse ato o que eu tento fazer é olhar para tentar ou captar a beleza do dia-a-dia, mas ao mesmo tempo também mostrar que muitas vezes estamos perdidos neste mundo global que está numa fase de transição, não é? Porque daqui a 100 anos, 200 anos, possivelmente vai ser mesmo tudo igual, e há 50 anos era tudo muito diferente. Mas é neste... Sabes que antes era utilizada a expressão, já caiu fora de moda, mas quando eu era jovem, a aldeia global, por causa da internet. Sim. E é extraordinário, porque nós concentramos-nos todos no global, mas esquecemos a palavra aldeia. Pois, e na realidade, parecia uma boa notícia ser uma aldeia global, esquecemos é que na realidade passámos a viver todos numa aldeia, onde a diversidade tende a ser menor do que numa cidade, não é? Sim. Sabemos todos uns sobre os outros. Sim, acho que cada vez mais. O Facebook é a alcoviteira da aldeia. Sim, sem dúvida. Isso ainda vai ter muito que se falar com a história do AI também. Vai mudar tudo isso de uma forma ainda mais. Vai mudar o teu trabalho? Já está a mudar o teu trabalho? Tenho tentado deep dives grandes. Acho que sim, acho que todos os setores, todos. Não acho. O meu está a mudar. Sim. Não acho que é uma coisa que vá destruir postos de trabalho. Acho que o problema nestes leap forwards tecnológicos que aconteceram nunca é. Nós nunca tivemos um semelhante a este. Sim, a revolução industrial que substituísse
Não é a capacidade criativa, porque isso até também já tivemos. Não, é que substituísse o livre-arbítrio do ser humano. Sem dúvida, mas também já tivemos aqui, em que tivemos medo sobre o passo a seguir. Quando apareceram os computadores no design gráfico, as pessoas desenhavam logos à mão. Mas sabes que nós partimos sempre do princípio que chegámos vivos até aqui, Achamos que nunca vai tudo- tínhamos razão nenhuma para ter medo. Claro. Nós inventámos o nuclear, tivemos Sim, todas as razões. Foi um grande salto tecnológico, com muitas razões para nós termos medo. Mas mesmo no nuclear nós conseguimos aprender uma forma Até de ver. regular. Até ver. Conseguimos. Sim, a semana passada Está teve com um bocado ar, tremido. está com ar, Sim. estamos a desaprender. Pronto, mas lá está, com a Revolução Industrial, no período em que ela começou, ou com o medo era similar, e eu não estou preocupado com a pessoa daqui a 50 anos. Eu estou preocupado é que o que nós vamos passar com esta disrupção toda que vem a seguir. Porque à partida, o ser humano, vamos ver, há de sobreviver a tudo isto. Mas a revolução, a convulsão. Livre. Não, É que sobrevive nós partimos livre. do princípio que isto nunca anda para trás e anda, e já Não, andou muitas vezes anda, na isso, história, não é? sem dúvida. Se continuarmos, se estamos se o desenvolvimento tecnológico, eu tenho uma tese há muito tempo, que é o desenvolvimento tecnológico, tende a acentuar as relações de poder que já existem. Sem dúvida. Sempre. Foi sempre assim. Acentua quem tem o poder sobre a tecnologia, reforça o seu poder. E a pergunta que temos que fazer aqui não é se o desenvolvimento tecnológico é bom ou mau, é se é quem permite existir. Não, é quem é que concentra o poder sobre a tecnologia hoje. Sem dúvida. E aqui estamos num processo de concentração que nunca assistimos. Mas Daniel, vamos voltar um bocadinho àquele hopeful time que tínhamos em 2002, 2003, quando a febre dos blogs e a imprensa vai ser livre, finalmente. Eu escrevi nessa altura, isto é a linha, isto é o socialismo sem filas, isto é o sem senhas de raciocínamento, sem filas para o pau. Pronto, mas voltando a esse pensamento. De repente ter escrito isso, não era. Não, mas se calhar há aí muito a aprender desse período, porque esse período foi o período em que o capitalismo atrasou-se em relação ao desenvolvimento tecnológico e não apanhou a liberdade que existia e não regulou. E rapidamente também, o fez. Não, rapidamente o fez, passado 10 anos. Mas esse, ou seja, acho que a grande questão que vamos passar nos próximos anos tem a ver com data. Nós controlamos a nossa data. A nossa data, e nessa altura tu controlavas a tua data. Tu nessa altura tu conseguias ter o teu meio de comunicação. E tu nunca controlaste tão pouco como hoje. Exatamente. Mas é isso, essa vai ser a grande discussão, a meu ver, da sociedade, vai ser sobre o poder que nós temos sobre a nossa data individual. E tem sido muito esquecido, não só pela esquerda, pela direita, acho que de todo lado há uma hipótese de realmente termos as ferramentas, de termos se calhar uma política muito mais social e termos um pensamento muito mais coletivista do que alguma vez tivemos na história. É que eu acho que a questão nunca é a questão tecnológica, é sempre a questão de poder. Todos os debates praticamente acabam sempre na questão de poder. Claro. E aquilo que me assusta não é o que a inteligência artificial é capaz de fazer. Aquilo que me Quem assusta, é que a domina? Não estou a ver sequer como é que poderão ser outros a dominá-la pela dinâmica já criada neste momento. Também não. Mas... E portanto assusta-me, porque sim, neste momento o que eu vejo é assim. Se a Stasi ganhar melhor capacidade tecnológica, eu não vou dizer, olha que bom, estamos a dar um grande salto tecnológico. É isso que me assusta, não é? Sim. Bem, é verdade, mas eu acho que a história sempre nos ensinou que conseguimos chegar aqui e que conseguimos também desafiar todas essas ordens de poder para a distribuir de uma forma diferente. Podemos estar melhor ou pior em algumas épocas da história, mas eu ainda acredito que é possível nós de alguma forma Também tentarmos controlar. Nunca tivemos em vésperas de destruir o planeta. Essa também Já tivemos, nos anos 70, 80, na Guerra Fria. Isso podia acontecer, nós estamos mesmo a destruí-lo. Depois, sim, estamos a falar da sustentabilidade. Sim, claro. Foste convidado para fazer o retrato oficial do Presidente da República. Não há nada, se um artista tivesse que escolher a coisa mais institucional podia existir, era esta. É ir para a galeria da presidência, sim. O mar com as figuras. Primeiro, espantou-te? Segundo, preocupou-te? Espantou-me. Eu no início tive tendência, pronto, disse que não. E depois tivemos uma boa conversa. Marcelo é capaz de ser bastante persuasivo. E também é uma pessoa que, mais uma vez, fui aprendendo a valorizar, ainda para mais no contexto em que se tornou desde 2016 até hoje. Em que, de alguma forma,
conseguiu manter alguma estabilidade. Mas independentemente disso, também tive de ter uma conversa comigo próprio. O porquê desse... O ato de não aceitar era sempre um statement, não é? Mas era um statement que me ia satisfazer a mim. E mais uma vez, o trabalho não é sobre... Sou eu que o produzo, mas não é sobre mim. O trabalho é sobre aquilo que ele pode mudar ou tentar alterar ou tentar abrir caminho para outros. E falei na altura com o presidente além de antes de começar a tentar entrar no trabalho em si, decidi aceitá-lo. E decidi aceitá-lo com uma condição, que foi na altura abdicar da parte do pagamento da peça. Já te vou perguntar. Okay. Pronto, já. Pronto, o que é que abdicar? Abdiquei não porque os artistas não devem ser pagos e que devem ser pagos e ainda para mais nos dias de hoje, mas principalmente porque achei que era uma oportunidade para que esse dinheiro fosse distribuído para novos artistas. Portanto, o dinheiro existiu. O dinheiro, ou seja, eu acho que os artistas têm que ser pagos e toda a vida lutei por isso e têm que ser bem pagos. Uma pintura que é feita hoje não paga os 10 anos de telas falhadas para trás e todas as lutas pessoais. Isso é uma grande questão de contratação pública. Exatamente. Achei que era uma oportunidade, eu só queria aceitar se aquilo proporcionasse o espaço de entrada de novos artistas no Palácio e na coleção do Palácio. E na altura o Presidente aceitou e fizemos, basicamente pediu-me para fazer a curadoria da sala do Conselho de Estado, na qual escolhemos 10 artistas jovens de diferentes cidades e de todo o país, incluindo Açores, Braga. Foi para isso que o dinheiro serviu. E basicamente o dinheiro foi distribuído para fazer estas aquisições de 10 obras de 10 artistas na presidência. E lá está, aí para mim justifica poder aceitar isto, no sentido em que não só a honra que é, não vou dizer que não é, estar ao lado para já ser reconhecido dessa forma e depois estar ao lado de Júlio Pomar, Paula Rego, todos os artistas que estão naquela galeria, bem ou mal, pronto, há muitas questões em relação ao que as pessoas têm, e depois também conhecer a fundo uma pessoa que apesar de todas as vicissitudes da vida e dos procedimentos que são muito diferentes dos meus politicamente, dedicou 10 anos da sua vida e non-stop à causa pública. O retrato foi feito de camadas de jornais que também escavaste, por assim dizer. Não escavaste, mas é como se tivesse escavado. Sim, mas fiz um build-up de 10 anos. Na altura, o Pacheco Pereira, aliás, o Efêmera, foi uma grande ajuda neste processo. Tenho que lhe agradecer também, porque foi ele que nos ajudou a encontrar estes jornais todos destes 10 anos. Portanto, mostraste basicamente 10 anos de notícias. De notícias mais generalistas do país. Há um lado irónico perante um presidente que sempre viveu muito do facto mediático. Isto, aliás, como criador de factos políticos, há um lado no meio do óbvio, não é? 10 anos. Foram 10 anos. Há aqui um lado, eu pelo menos quando vi aquilo disse, olha que é muito obrigado. Há de certa forma. Sem querer ofender. Não estou a querer ofender. E aliás, eu admiro muito a coragem que ele teve, porque podia ter sido muito mais. Mas não. Mas sim, sem dúvida que há aqui um ponto de alguém que percebe muito a comunicação e consegue utilizar essa comunicação também para a aproximação das instituições de alguma forma e também de muita ligação que ele sempre teve com a comunicação social e que sempre foi um mestre máximo de como utilizar para chegar às pessoas, com todas as suas vicissitudes e todas as suas altos e baixos que teve no percurso dos 10 anos que teve. Alexandre, muito obrigado por teres aceitado este meu convite. Nós regressamos brevemente com outro convidado ou convidada. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares.